Boa noite. Boa noite. Procuradora-Geral aponta indícios contra o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel. Os dois são investigados pelos 51 milhões de reais num apartamento. Justiça libera parte dos bens da família Batista do grupo JBS Friboi. Mas 60 milhões de reais de Joesley e Wesley continuam bloqueados. Depois de 2 semanas em prisão preventiva, Carlos Nussmann é libertado. O ex-presidente do Comitê Olímpico se tornou réu por corrupção nos Jogos do Rio. Após pedir a saída de Aécio do comando do PSDB, Tasso Gereissati vem a São Paulo. Reunião com Fernando Henrique e Alckmin tenta resolver a crise dos tucanos. Presos em São Paulo suspeitos de ligação com traficantes do Rio. O esquema envolveria ajuda mútua entre o PCC e quadrilha da favela da Rocinha. O Ministério Público quer detalhes do composto alimentar anunciado por Dória. O alvo é o valor nutricional do granulado, que vai reforçar a merenda escolar. O Jornal da Gazeta está no ar. A Operação Salazar da Polícia Civil prendeu 13 suspeitos de fornecer armas e drogas a criminosos do Rio de Janeiro. O esquema envolveria ajuda entre as facções PCC e Amigos dos Amigos, comandada pelo traficante carioca Nem, da Rocinha. A operação foi deflagrada ainda na madrugada e é resultado de quase 10 meses de investigação. Ela foi coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e envolveu mais de 300 policiais. A intenção era cumprir 94 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão temporária na capital paulista e em mais 18 cidades do estado. Em uma das casas, os policiais apreenderam 3 armas de fogo, como esta espingarda calibre 12 automática, além de muita munição de vários calibres. O principal alvo da operação foi preso em Praia Grande. Trata-se do traficante Fabiano Robson dos Santos Freitas, conhecido como Negão da Baixada. Segundo a polícia, ele é o líder da quadrilha, responsável por negociar as armas com os criminosos da capital fluminense. Segundo os investigadores, Fabiano pertence ao PCC, o primeiro comando da capital, e planejava fornecer armas e drogas para uma outra facção criminosa no Rio de Janeiro. Fabiano Robson é o mais importante, porque de toda a quadrilha que nós fizemos as investigações, é o único que falava com o Rio de Janeiro, com a ADA, que é Amigo dos Amigos, que é a facção controlada pelo Ney. Uma gravação telefônica divulgada pela Polícia Civil mostra os bandidos paulistas negociando o envio de armas e munição para reforçar a facção criminosa carioca na guerra pelo controle do tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. A gravação feita no mês passado traz Fabiano em uma conversa com um interlocutor ainda não identificado pela polícia. Qual que é a parada, irmão? Tem recomendo pra acontecer lá no Rio, lá pro Gabriel, lá, irmão. A gente lá pra precisar lá de um armamento lá, tá ligado? Só de bala mesmo, de umas caixas, tá ligado, irmão? O delegado responsável pelas investigações disse não saber se as armas chegaram de fato às mãos dos criminosos cariocas. Houve vários pedidos, mas não desenvolveu, então a gente acredita que não tenha sido feita. E a polícia confirmou que os 2 corpos encontrados dentro de um carro no terreno baldio são das 2 crianças de 3 anos, que estavam desaparecidas na zona leste de São Paulo. Os corpos são mesmo de Adriele Mel Porto e Beatriz Moreira dos Santos, ambas de 3 anos. Foram identificados a partir de exame de DNA. No Departamento de Homicídios, as famílias foram informadas que os corpos estão liberados para o enterro. Minha filha era radiante, para onde ela passava dava alegria a todo mundo, né? Minha filha é o quê? Meu diamante, meu talismã, ela é tudo na minha vida. E agora eu tô sem ela. As meninas foram encontradas mortas há 1 semana dentro de um carro estacionado num terreno baldio a 150 metros de onde elas moravam, em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Mel e Bia estavam desaparecidas havia 15 dias. As famílias já tinham reconhecido o chinelo e roupas que as meninas usavam quando sumiram da frente de casa.
Por causa do estado dos corpos, os legistas não concluíram se houve abuso sexual. Oficialmente, ainda não foi descartada a hipótese de morte por acidente, de que as meninas entraram no carro e depois não conseguiram sair. Mas, segundo a polícia, essa possibilidade é muito pequena, já que o acesso ao veículo era difícil e as portas estavam praticamente bloqueadas por uma tábua. A principal linha de investigação é de que as meninas foram mesmo assassinadas. A asfixia seria a causa mais provável. Nos atestados de óbito emitidos hoje, a causa da morte aparece como indefinida. O que eu acredito é quando chegar os laudos e aí provar quem são os envolvidos e os culpados. Dizer aleatoriamente sem um respaldo de fundo de certeza é melhor não falar. Até o momento não há suspeitos. Na segunda-feira, por meio de uma denúncia anônima, a polícia chegou até 2 homens que eram mantidos em cativeiro por pessoas que desconfiam do envolvimento deles com a morte das meninas. Eles negam. Os 2 fizeram um exame de corpo de delito e forneceram material genético. Para a polícia, não há evidências que liguem os homens à morte das crianças. Por isso, eles foram ouvidos na condição de vítimas de tortura e depois liberados. Imagens divulgadas hoje mostram a ação planejada por uma quadrilha que usou dinamite e fuzis para roubar uma transportadora de valores em Araçatuba. O assalto foi na madrugada do último dia 16 e, segundo a polícia, teve a participação de mais de 30 criminosos, armados com fuzis e metralhadoras. Parte do grupo usou dinamite para explodir o local, enquanto outros incendiaram caminhões para bloquear a saída de viaturas do quartel da PM, perto da empresa. Eles também atiraram contra a polícia e bloquearam ruas. No vídeo registrado pela câmera de uma casa vizinha, homens com o rosto coberto por capacetes aparecem disparando tiros de fuzil contra carros e postes da rede elétrica. Motoristas que passavam na hora foram ameaçados. No assalto, morreu um policial civil. André Luiz Ferro da Silva foi baleado e socorrido, mas não resistiu. Na fuga, os criminosos roubaram um caminhão e fecharam um sentido da rodovia Marechal Rondon. Até agora, ninguém foi preso e a quantia roubada não foi divulgada. E após o prefeito anunciar que granulado vai complementar a merenda da rede pública, o Ministério Público de São Paulo quer saber se o composto feito a partir de alimentos próximos do vencimento é seguro. Foi aberto um procedimento de acompanhamento de política pública para investigar o granulado. A Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público diz que vai pedir explicações à Prefeitura sobre os componentes da farinata. Um laudo pericial vai ser solicitado para testar o valor nutricional do produto. Ontem, o prefeito João Dória anunciou que vai distribuir o granulado já a partir de outubro. Entre os locais que devem receber as remessas estão as escolas municipais como complemento à merenda. O prefeito não informou, porém, qual nutriente o produto deve suplementar. E a secretária de Direitos Humanos, Heloísa Arruda, admitiu que faltam estudos para identificar as carências nutricionais dos alunos. E faremos agora um rápido intervalo e veja a seguir, sai da prisão o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação.
Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. O Superior Tribunal de Justiça mandou libertar hoje o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, acusado de comprar votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede olímpica. Nussmann estava preso desde o dia 5 de outubro. Ele foi denunciado ontem pelo Ministério Público Federal por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo os procuradores federais, Nussmann influenciava a compra de votos e o pagamento de propina para membros do COI, o Comitê Olímpico Internacional. São acusados ainda o ex-diretor de Operações e Marketing do COB, Leonardo Greiner, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que é apontado como o pagador da propina, mas está foragido. Os senegaleses Papa Massata Diack e Lamine Diack também foram denunciados. Na decisão de hoje, a 6ª turma do STJ entendeu que a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância não se justificava. Por 4-0, os ministros decidiram que Carlos Arthur Nussmann pode responder o processo em liberdade, mas está proibido de ter contato com outros investigados no caso, além de não poder deixar o país e estar proibido de exercer qualquer cargo público até o fim do processo. Nussmann renunciou ao comando do COB uma semana depois da prisão dele, pela Polícia Federal. O Cartola estava à frente do Comitê Olímpico Brasileiro há 22 anos. E agora à tarde, a Justiça aceitou a denúncia e Carlos Arthur Nussmann, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur César de Menezes Soares, filho, conhecido como o Rei Arthur, viram réus por corrupção devido à compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genú, tem a pena aumentada na condenação da Lava Jato de 8 anos e 8 meses para 9 anos e 4 meses de prisão. Ele responde em liberdade pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Durante as investigações, Genú foi apontado pelo Ministério Público como um dos mentores do esquema de propina na Petrobras durante o governo Lula. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiram que João Cláudio Genú deve ter uma pena maior pelos mesmos crimes em que foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Segundo a decisão, a nova pena foi aplicada porque o réu tinha condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito. E nem o fato de ser réu no processo do mensalão petista o inibiu de seguir cobrando e recebendo propina. No mensalão, o ex-tesoureiro chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2012. Mas 2 anos depois foi absolvido pela própria corte após recurso. João Cláudio Genú foi preso em uma fase da Operação Lava Jato em maio do ano passado e condenado pelo juiz Sérgio Moro em dezembro, mas responde em liberdade por decisão do STF, que entendeu que a pena só deveria ser aplicada após a condenação em segunda instância, o que aconteceu hoje. Segundo o TRF, como ainda cabe recurso, o réu deve permanecer solto.
O ex-tesoureiro, que também foi assessor parlamentar, foi apontado como um dos mentores do esquema de desvio de recursos em contratos de empreiteiras com a diretoria de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2014. Ele era tido como o braço direito do deputado federal José Janene, do PP, morto em 2010. Foi o Partido Progressista que indicou o nome de Paulo Roberto Costa para o cargo na estatal. O PP chegou a trancar a pauta de votações no Congresso para pressionar o governo Lula pelo cargo. Em delação, o ex-deputado do PP, Pedro Correia, diz que Lula ameaçou demitir o conselho da Petrobras caso o partido não fosse atendido. Eu digo a esse pessoal do conselho, se ele nomear o Paulo Roberto Costa, eu vou demitir esse conselho e vou nomear outro. Segundo a denúncia, quando Janene era vivo, Genu ficava com 5% da propina. E após a morte do então deputado, o valor passou para 30%, que era dividido com o doleiro Alberto Youssef. Entre 2007 e 2013, a Força Tarefa da Lava Jato identificou repasses de 4,3 milhões de reais, 125 mil euros e 390 mil dólares em propinas para Genu. Na apelação, a defesa do ex-tesoureiro alegava que o réu não deveria responder pelo crime de organização criminosa, já que o acerto da propina era feito apenas com Alberto Youssef, tese que não foi aceita pelo tribunal. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, veio a São Paulo para discutir a renúncia de Aécio Neves do comando do partido. O senador disse que vai decidir sobre o caso nos próximos dias. Aécio está licenciado do comando do PSDB desde maio, após a divulgação da delação dos donos da JBS Friboi. Em conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, o tucano pede 2 milhões de reais. Aécio nega que o dinheiro seja propina e diz que foi um pedido de empréstimo para pagar a defesa dele na Lava Jato. Mas as investigações apontam que o dinheiro foi parar na conta de um aliado político, o senador Zezé Perrella, do PMDB. Ontem, um dia após ter o mandato devolvido por maioria do Senado, Aécio foi pressionado a deixar definitivamente o comando do PSDB. Ele foi cobrado publicamente pelo presidente interino da legenda, senador Tasso Gereissati, que disse que o tucano não tinha mais condições de permanecer no posto. E devido ao impasse, Tasso Gereissati veio para São Paulo para discutir o assunto com o governador Geraldo Alckmin e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo é encontrar uma solução definitiva para o caso. O medo dos tucanos é que a permanência de Aécio à frente do partido, ainda que sob a condição de licenciado, prejudique a imagem do PSDB, que mira as eleições de 2018. Aécio ficou de dar uma resposta até terça-feira da semana que vem. Ontem, após a cobrança de Tasso, a bancada do PSDB no Senado se reuniu. Aécio teria ficado incomodado com a fala de Gereissati. Para o mineiro, o tema não precisava ter sido exposto publicamente. Ao deixar o Senado ontem e questionado sobre o assunto, Aécio disse que não trata de questões partidárias pela imprensa. E mesmo afastado da presidência do PSDB, o tucano continua a ter influência na bancada, principalmente a da Câmara dos Deputados. Ele conseguiu manter o PSDB na base aliada de Michel Temer. Aécio é um dos principais fiadores da sigla do apoio ao PMDBista. Logo após o Senado derrubar a decisão do STF que havia determinado o afastamento dele das funções parlamentares, Aécio teria ligado para Temer para agradecer o apoio. Agora, Temer espera que Aécio possa influenciar os deputados tucanos na análise da segunda denúncia em plenário. Na primeira votação, a bancada rachou. Ontem, durante a votação na CCJ, que aprovou o relatório do tucano Bonifácio de Andrada, aliado de Aécio, que recomenda que a investigação contra Temer seja arquivada, o PSDB liberou os deputados para a votação. 4 votaram contra Temer e outros 2, além do relator, a favor do presidente. No governo, os tucanos comandam 4 ministérios. Na articulação política, Antônio Embaçaí. Nas relações exteriores, Aloísio Nunes. Nas cidades, Bruno Araújo. E nos direitos humanos, Luiz Linda Valois. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O PSDB conseguiu agora perder a vergonha e a vez. Quer dizer, o PSDB pressionar o Aécio, para o Aécio sair da presidência do partido, sem se referir ao mandato no Senado, é uma demonstração que o PSDB está se lixando para o eleitor, para o cidadão, para a democracia.
Ele só quer saber lá da cúpula civil e o Serra, sorridente, o Aloysio Nunes, solidário, o Anastasia, quer dizer, todos grandes cavaleiros aí em torno do seu líder, né? Pois bem, se o Aécio não pode ser presidente nacional do PSDB, como é que ele pode ocupar uma cadeira no Senado? A cadeira no Senado, teoricamente, para a democracia, um órgão de representação popular, é muito mais importante, muito mais responsável e exige muito mais lisura do seu ocupante do que a chefia de um partido político, principalmente nesse momento tão grande de desmoralização dos partidos, que eles estão até mudando de nome. O Aécio já jogou no lixo uma oportunidade de ouro quando ele foi, por engano de metade do eleitorado brasileiro, indicado como uma opção, a alternativa ao PT da corrupção de Lula e Dilma. Depois, ao longo do tempo, se imaginou que ele era um preguiçoso que ficava em casa, nas noitadas e tal, e não ia para o Senado trabalhar. Depois todo mundo ficou sabendo, graças às delações premiadas da Lava Jato, que ele simplesmente recebia dinheiro para fazer uma oposição de fancaria. Se ele fosse um homem de vergonha, se ele honrasse a memória do avô dele, Tancredo Neves, de seu pai, Aécio Nunes, ele já tinha renunciado ao cargo de senador e ia criar os gêmeos lá em São João del Rei, a terra de Tancredo. Mas não, ele está forçando a barra para ficar e os outros não têm peito, ou às vezes também não têm cara, para tirá-lo do partido. Isso é um vexame, o PSDB já perdeu a chance, perdeu a oportunidade de representar uma parte da sociedade brasileira que dividiu o Brasil ao meio na eleição. Isso já foi jogado fora, o PSDB já perdeu completamente o voto, agora está perdendo a vez, é o fim da picada. E eu vou lhe contar um negócio, eu já disse isso aqui, vou repetir. Aécio não vale uma missa, citando Henrique IV, quando disse que Paris valia uma missa. Aécio não vale. Bom, eu voltarei terça-feira, direto ao assunto. Até. A Justiça negou 2 recursos do ex-presidente Lula e manteve o juiz Sérgio Moro na condução do processo contra o petista sobre a propina da Odebrecht. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, analisou 2 pedidos da defesa de Lula. Uma exceção de suspeição e um habeas corpus, os 2 com o mesmo argumento. Os 3 desembargadores da turma rejeitaram os pedidos da defesa do ex-presidente. Os recursos pedindo o afastamento de Moro aconteceram num processo em que Lula é suspeito de ter recebido propina da Odebrecht por meio da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno na capital paulista, onde seria construído o Instituto Lula. A Odebrecht entrou com um processo no Supremo em que sugere que a Procuradoria-Geral da República teria vazado um vídeo que estava sob sigilo com relatos de um delator da empreiteira que trabalhava na Venezuela. As imagens foram divulgadas na última quinta-feira pela ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, que rompeu com o regime chavista e agora vive exilada na Colômbia. No vídeo, Eusenando Azevedo, ex-presidente da Odebrecht na Venezuela, disse que financiou a campanha do presidente Nicolás Maduro em 2013, com a doação de 35 milhões de dólares em troca de favorecimento. O relato faz parte do depoimento que Azevedo prestou ao Ministério Público de Sergipe em dezembro do ano passado, quando firmou o acordo de delação premiada. A Odebrecht pede que o Supremo apure o vazamento. Por determinação do ministro do Supremo, Edson Fachin, o vídeo estava sob a guarda da PGR. Na época, o órgão estava sob o comando de Rodrigo Janot. Em agosto deste ano, Ortega Dias esteve com Janot em Brasília. Justiça suspende a ampliação do bloqueio dos bens dos irmãos Batista da JBS Friboi. A decisão é do desembargador Olindo Menezes. A ampliação do bloqueio tinha sido decretada pelo juiz Ricardo Leite na semana passada, na Operação Bullish, que investiga aportes do BNDES concedidos à JBS Friboi. Ao todo, 21 pessoas físicas e jurídicas foram atingidas, como Joesley, Wesley, o pai deles, José Batista, e o irmão José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi.
Com a decisão de hoje, eles voltam a poder usufruir dos bens. Ao anular a ampliação, o desembargador Olindo Menezes destacou que o acordo de delação premiada ainda não foi rescindido, decisão que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal. No despacho, o juiz argumentou ainda que a manutenção do bloqueio poderia comprometer a atividade comercial da JIF e, por consequência, o pagamento da multa da leniência de 10 bilhões e 300 milhões de reais. No entanto, a decisão do TRF não abrange um primeiro bloqueio de 60 milhões de reais, ordenado quando os irmãos Batista celebraram acordo de delação premiada. Joesley Batista e o irmão Wesley estão presos em São Paulo, na carceragem da Polícia Federal, acusados de usarem informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro em favor das empresas do grupo. Na semana passada, os dois se tornaram réus na ação penal. O ministro Edson Fachin, do Supremo, autorizou a prisão domiciliar do advogado Gustavo Ferraz, ex-braço direito de Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer. E no pedido de abertura de inquérito ao Supremo, a Procuradoria da República diz que há indícios e provas contundentes da ligação do parlamentar com o apartamento cheio de dinheiro encontrado em Salvador. Gustavo Ferraz foi preso pela Polícia Federal dia 8 de setembro. Digitais dele foram encontradas em parte dos 51 milhões de reais descobertos num apartamento em Salvador, de uso pessoal do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, preso no mesmo dia pela Polícia Federal. Na época, Gustavo Ferraz ocupava o cargo de diretor da Defesa Civil de Salvador e foi exonerado pelo prefeito ACM Neto, do DEM, assim que a prisão foi confirmada. Ferraz foi indicado para o cargo pelo próprio Gedel, de quem é braço direito e ajudou em várias campanhas políticas. Na decisão de hoje, o ministro Edson Fachin determinou que o advogado permaneça em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de usar telefone ou internet e de ter contato com outros investigados pela Lava Jato. Fachin determinou ainda o pagamento de R$ 93.700 de fiança. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, justificou ao Supremo o pedido de abertura de inquérito sobre o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, irmão de Gedel. Segundo ela, há indícios fortíssimos e provas contundentes da ligação do parlamentar com o apartamento de dinheiro encontrado em Salvador. Segundo as investigações da Polícia Federal, Lúcio Vieira Lima tinha a chave do apartamento. Raquel Dodge disse no Supremo que é razoável pressupor que ninguém arrecada, transporta ou mantém tanto dinheiro sozinho, sem o auxílio de terceiros. Para a procuradora, não se ocultam malas e caixas com milhões de reais e de dólares sem esforços organizados de várias pessoas para conseguir vantagens decorrentes de crimes graves. Um relatório da Polícia Federal diz que o senador Aécio Neves fez mais de 30 ligações pelo WhatsApp para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A polícia diz que não é possível saber o teor da conversa, mas que ela foi feita de 2 celulares entre os dias 16 de março e 13 de maio deste ano. Em 18 de maio, o senador tinha sido afastado do cargo por determinação do STF, Edson Fachin, após ser citado na delação dos irmãos Batista da JBS Friboi. Gilmar Mendes é o relator de 4 inquéritos que tramitam no Supremo e investigam o senador do PSDB. No período em que as ligações ocorreram, as investigações contra Aécio já estavam sob responsabilidade do ministro. Duas delas foram abertas em maio do ano passado e as outras 2 em março deste ano. A defesa de Aécio disse que as conversas foram sobre a reforma política. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da crise do PSDB e a eleição de 2018. Finalmente, o PSDB descobriu sua vocação política. O partido está vocacionado para a morte. Tucanato faz tudo para morrer o mais depressa possível. As práticas da legenda, suas ambiguidades, suas contradições mal disfarçam a vontade, a urgência da morte. Protagonista do seu próprio cortejo fúnebre, o PSDB caminha rumo ao fenecimento, carregando as alças de 2 pesos mortos: o caixão do governo Temer e o caixão de Aécio Neves. Temer é um defunto com caneta e diário oficial. Com a ajuda de um coordenador político tucano, ele compra na Câmara mais 1 ano de sobrevida.
Aécio, trancado em casa e em seus rancores, parecia fora de combate, mas o Senado deu-lhe uma sacudida. E o personagem, insepulto, transforma o PSDB no primeiro partido da história a ter como presidente um defunto. O nome mais cotado para representar o PSDB na disputa presidencial de 2018 é Geraldo Alckmin. Jurado de morte até pelo pupilo João Dória, Alckmin se finge de vivo, mas revela-se um vivo pouco militante. Não consegue se posicionar com clareza sobre o rompimento com Temer e o expurgo de Aécio. Não é à toa que Alckmin frequenta as pesquisas como um sub-Bolsonaro. É como se Alckmin pedisse aos eleitores não votos, mas coroas de flores. Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse hoje que se submete a um trabalho exaustivo, mas que não o chama de escravo. A declaração do ministro ocorreu ao comentar a portaria do Ministério do Trabalho, publicada na segunda-feira, com novas regras, que dificultam o acesso à chamada lista suja de empregadores flagrados por trabalho escravo no país. O texto também altera o modelo de fiscalização e abre brechas que podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. Não tive tempo de ler a portaria e teria que fazer a devida aferição. Esse tema sempre é muito polêmico, há muita discussão em torno disso. Nós mesmos já tivemos no Supremo Tribunal Federal debates a propósito disso, em que se diz que alguém se submete a um trabalho estressante, exaustivo. Nós aqui, eu, por exemplo, acho que me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo. O ministro disse ainda que já comentou em tom de brincadeira no plenário do STF que, dependendo do critério do fiscal, talvez na garagem do Supremo ou do TSE, alguém possa identificar condição de trabalho escravo. Então é preciso que haja condições objetivas e que esse tema não seja ideologizado. E o chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho pediu ao ministro da pasta, Ronaldo Nogueira, a revogação da portaria que regulamenta o trabalho escravo. Uma nota técnica que o site do G1 teve acesso diz que dispositivos da portaria são manifestamente ilegais. Ontem, auditores fiscais do trabalho de todo o Brasil decidiram parar, fizeram uma greve alegando insegurança jurídica e administrativa para trabalhar. Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego afirma que a portaria aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado brasileiro. O Ministério, por incrível que pareça, não confirma a paralisação dos auditores. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Cláudia Regina Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho, sobre as mudanças nas regras do combate ao trabalho escravo. Em vídeo divulgado pelo Ministério Público de Goiás, um soldado aparece sendo agredido no chão por um militar no batalhão do Exército da cidade de Jataí. As imagens mostram um soldado sendo coagido a deitar de bruços no chão. O militar pisa na cabeça, nas costas e depois joga terra no rosto dele. Após a agressão, o militar se retira e o rapaz permanece deitado por alguns instantes antes. O material faz parte de uma denúncia anônima feita ao MPF, que abriu inquérito para investigar maus tratos, assédio moral e racismo praticado no batalhão de infantaria de Jataí, a 327 quilômetros de Goiânia. Segundo as autoridades, entre os investigados estão cabos e sargentos sob supervisão de um tenente. O comando do Exército em Brasília informou que foi determinada a prisão por 72 horas dos militares acusados de cometerem abuso. Como temos visto, todas as nossas instituições continuam funcionando perfeitamente. Em quartéis, se tortura e humilha soldado. O Executivo compra apoio para ficar de pé. O Legislativo vende vantagens para quem quiser e principalmente para quem puder pagar. O Supremo, que lava as mãos quando apertado, tem ministro que ironiza o trabalho escravo. Os partidos políticos em geral não representam os eleitores. Prefeitos abandonam suas cidades menos de um ano depois da posse. Tá certo, Paris e Roma são bem mais agradáveis. Policiais militares desviam milhões de reais. Governos demoram anos e anos para construir 1 quilômetro de metrô. Grande parte da sociedade acredita piamente que a corrupção só existe entre políticos e empreiteiros. Desse jeito, minha gente, no ano que vem nós vamos eleger presidente a velhinha de Taubaté.
Pois é, e houveram algumas pancadas de chuva aqui também por São Paulo, né, no estado, nessa quinta-feira, que também foi de tempo seco em alguns lugares, né? O fim de semana vai chegando e nós vamos ver a previsão do tempo com Mariana Armentano. Vem chuva sim e a meteorologia ainda mantém o alerta para o risco de temporais no sul do Brasil. É que a frente fria agora já avança aqui para o sudeste, mas ainda provoca chuvas a qualquer hora, até em forma de temporais, no leste catarinense e no leste e oeste do Paraná. Para o sudeste, a previsão é de chuvas a partir da tarde entre São Paulo e o sul de Minas. Já no sul gaúcho e entre o Espírito Santo, Goiás e quase todo o Nordeste, o tempo continua firme, com exceção ali da costa leste, onde vai chover principalmente entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Aracaju, máxima de 30 graus com chuvas a qualquer hora. Em BH, tempo firme com calorão de 33 graus. No Rio, mais quente ainda, faz até 35. E em Floripa, as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus com chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, a chuva se espalha mais em relação a hoje, viu? Segundo a meteorologia, chove desde cedo no oeste do estado e também no litoral. A partir da tarde, as pancadas devem acontecer também aqui na região metropolitana e o tempo só segue firme no norte paulista. As temperaturas continuam altas, beirando os 40 graus em Votuporanga. Nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Bauru, máxima na casa dos 37. No litoral, a temperatura cai em Santos, máxima prevista de 24 graus por lá amanhã. Aqui na capital, o calor dá uma leve trégua, mas nada muito significativo não. Nessa madrugada, teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 31 graus. No final de semana, faz até 32 graus no sábado, ainda com pancadas de chuva a partir da tarde, e 28 graus no domingo, quando o dia fica mais fechado, com chuvas a qualquer hora. E o Brasil criou em setembro 34.300 vagas formais de emprego. Segundo os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, esse foi o 6º mês seguido com criação de postos com carteira assinada no país. O governo divulgou ainda que a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 105 bilhões e meio de reais em setembro. Um aumento real, já descontada a inflação, de 8,66% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Quando a economia cresce, as coisas começam a entrar mais nos trilhos. Aumenta a geração de emprego, como mostraram hoje esses números do CAGED. Setembro foi o 6º mês de abertura de vagas e cresce a geração de impostos, conforme os dados de arrecadação, também divulgados hoje, dando uma folguinha a mais na gestão das finanças públicas. Agora, essa retomada é gradual. Em agosto, foram abertas 34,3 mil vagas formais, no ano 208 mil. Só que o desemprego ainda atinge 13 milhões de brasileiros e caiu para esse patamar muito mais pela abertura de vagas informais. Por outro lado, mesmo com o aumento de arrecadação decorrente da reação de atividade, os resultados ainda dependem muito de receitas extraordinárias, como o refis, que é o parcelamento das dívidas tributárias atrasadas. E essa folguinha na gestão das finanças garante apenas o cumprimento da meta fiscal, que já teve de ser ampliada para um déficit de 159 bilhões de reais, um imenso saldo negativo. Mas estamos superando a crise. É bom até que tenham saído esses dados mais positivos de setembro, a arrecadação e a geração de emprego formal, porque afastam um pouco a preocupação quanto a uma possível reversão da retomada, após vários dados negativos referentes ao mês de agosto, como a queda da produção industrial, de vendas do comércio, os serviços e até a prévia mensal do PIB e BCBR do Banco Central. Fica mais claro que o tropeço de agosto teve relação com a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que acabou em julho e vinha dando um impulso a mais na atividade. Parou a liberação, a economia perdeu um pouco o ritmo, mas sem interromper a recuperação. E agora o governo deu um jeito de garantir mais um gás, que é a liberação do PIS para quem tem mais de 70 anos. Isso vai representar uma injeção de cerca de 16 bilhões de reais na economia, bem menos que os 40 bilhões que vieram do Fundo de Garantia.
Só que esse dinheiro agora vai entrar no momento em que outros fatores estão impulsionando mais a atividade. A inflação está baixa há mais tempo, os juros caíram mais, há uma oferta maior de crédito para os consumidores e essa queda do desemprego. Tudo isso ajuda na expansão do consumo, que deve influenciar bastante o fechamento do ano. Papai Noel deve reclamar menos do Natal de 2017. E se tudo der certo, o de 2018, já após eleições, vai ser bem melhor. Eu volto na segunda. Até lá. Começa hoje o saque do PIS e PASEP para os idosos e aposentados. O calendário para o pagamento está dividido em etapas de classificação de beneficiários. Ao todo, o governo federal vai liberar quase 16 bilhões de reais. Nesse primeiro lote, que começou hoje, quase 4 milhões e meio de pessoas com 70 anos ou mais vão receber cerca de 9 bilhões e meio de reais. No dia 17 de novembro serão liberados os saques para quem é aposentado e em 14 de dezembro para homens a partir dos 65 anos e mulheres com mais de 62, mesmo que continuem na ativa. Tem direito a esse dinheiro trabalhadores de organizações públicas e privadas que contribuíram para o PIS ou PASEP até outubro de 1988. O pagamento do PIS está sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. E algumas agências do Banco do Brasil vão abrir uma hora mais cedo para o atendimento exclusivo desses aposentados. Já quem é cliente desses bancos terá o valor depositado diretamente nas contas. Não há data limite para esses saques. Herdeiros podem tirar o dinheiro a qualquer momento, depositados nas contas dos parentes falecidos. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Lembrando que depois do Esporte Maria Lídia entrevista ao vivo, Cláudia Regina Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho. E olha, o São Paulo perdeu mais uma e a partida mais esperada deste turno do Brasileirão não saiu, gente, do 0-0, né, Celso? Não, foi um jogo decepcionante, né? Se a gente considerar o clima de decisão, o estádio lotado, 40 mil pessoas e a colocação, né, das duas equipes na tabela. No duelo entre líder Corinthians e o vice-líder Grêmio, pouquíssimas emoções, o 0-0 diz bem o que foi o jogo e uma vez que tivemos raríssimas chances de gols, pouco foi criado. Já no Rio de Janeiro, 4 gols na partida, mais um péssimo resultado para o São Paulo, que pode voltar hoje à zona do rebaixamento. No Maracanã, Júnior Tavares tocou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Fluminense diante do São Paulo. Henrique Dourado cobrou com categoria e abriu o placar para o time mandante. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Scarpa ganhou de Rodrigo Caio, foi até a linha de fundo e cruzou para Sornosa ampliar. 2-0. Depois do intervalo, Arboleda derrubou Robinho dentro da área, mais um pênalti para o Fluminense. O próprio Robinho correu para a cobrança e fez o terceiro da equipe carioca. O São Paulo conseguiu descontar neste gol meio sem querer do garoto Shailon, mas ficou nisso. Final, Fluminense 3, São Paulo 1. No Serra Dourada, o Vasco venceu o Atlético Goianiense graças a um gol contra. Andrés Rios cruzou da direita, a defesa do Atlético ficou indecisa e o zagueiro Bauerman acabou chutando a bola em Jonathan. Um verdadeiro show de horrores. Final, Vasco 1, Atlético 0. A mesma história e o mesmo placar também se repetiram no jogo entre Coritiba e Cruzeiro. Diogo Barbosa marcou contra e garantiu a vitória do Coritiba no Couto Pereira pela contagem mínima. Na ressacada, Marquinhos cobrou o pênalti com categoria e fez Avaí 1, Botafogo 0. Quando tudo parecia definido, Marcos Vinícius, já aos 50 do segundo tempo, tratou de empatar a partida. Final, Avaí 1, Botafogo também 1. No estádio Independência, Robinho deu esse toque de calcanhar perfeito para Valdívia chutar forte e marcar um golaço. Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0. Ainda no primeiro tempo, o Wellington Paulista recebeu na frente e soltou a bomba de pé esquerdo para empatar o jogo. A virada da Chape saiu ainda no primeiro tempo. Canteiros aproveitou o passe de Luiz Antônio e colocou o time visitante em vantagem. Depois do intervalo, Fred de cabeça deixou tudo igual mais uma vez em Belo Horizonte. Só que Reinaldo fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Luiz Antônio bater forte e dar números finais à partida. Atlético 2, Chapecoense 3.
O empate do Corinthians inspira Santos e Palmeiras, que jogam hoje e podem reduzir a diferença para o líder. De novo eles têm chance. Se vencer o Sport no Recife, logo mais 9 da noite, o Santos reduz para 7 pontos a diferença para o Corinthians. Já o Palmeiras pode diminuir para 9 pontos se vencer a Ponte Preta daqui a pouco no estádio do Pacaembu. Daqui a pouco, 8 horas da noite, aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, tem Palmeiras e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é o atual 4º colocado da tabela de classificação com 47 pontos. E uma Ponte Preta que luta contra o rebaixamento. A partida marca o encontro dos técnicos Alberto Valentim e Eduardo Batista. Eduardo Batista, que iniciou a temporada à frente do Palmeiras, foi demitido no mês de maio e hoje defende as cores da Ponte Preta e reencontra o Verdão pela primeira vez. A Ponte Preta, primeiro que ela está em uma situação delicada, uma posição delicada no campeonato, na tabela, né? Então eles precisam estar muito atento pelos objetivos que eles têm essa luta contra o rebaixamento. Eduardo a gente já conhece, já desde a época do Sport, que é um time sempre muito organizado, um time muito bem treinado, então a gente vai encontrar muitas dificuldades. É um time de muita qualidade, é um time que tem aí um elenco muito forte, vem com um treinador novo, né, e toda troca, queira ou não, gera uma motivação, a gente tem que estar atento a tudo isso. Daqui a pouco, 8 horas da noite, tem Palmeiras e Ponte Preta. O Verdão deve manter o time que venceu o Atlético Goianiense no último domingo e a Ponte Preta vem com novidades, principalmente por conta da ausência de Emerson Sheik, machucado. Com as informações do Campeonato Brasileiro, Jonas Campos para o Jornal da Gazeta. Celso, o que esperar dessa rodada lá na ponta de cima? Disputada vai ser? Sim, sem dúvida. Ainda mais agora. O Palmeiras, se vencer, diminui para 9, uma diferença a menor diferença desde o final do primeiro turno. Bom para o campeonato, né? Bom para o campeonato, sem dúvida alguma. O Santos pode reduzir para 7. O problema é vencer o Sport lá no Recife, porque é muito difícil. Agora, Corinthians e Grêmio ontem fizeram um jogo muito ruim mesmo, decepcionante, considerando que são os 2 melhores times do campeonato. Pelo menos os times que mais pontuaram. Muita luta e pouquíssimo futebol. Pois é, juízes venezuelanos chegaram hoje ao Chile depois de pedir asilo político, alegando perseguição do governo de Nicolás Maduro. Helenis Rodrigues, José Núñez, Beatriz Ruiz e Luiz Marcano estavam desde agosto sob a condição de asilados políticos na embaixada chilena em Caracas. Eles faziam parte do Tribunal Supremo de Justiça e eram acusados de desobediência. Cerca de metade dos 33 juristas nomeados para o TSJ abandonaram a Venezuela e estão na Colômbia e no Panamá depois de ameaçados de prisão. As mudanças nas regras do combate ao trabalho escravo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nossa entrevistada é Cláudia Regina Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho, integrante da Coordenadoria Nacional em São Paulo de combate ao trabalho escravo. Eu agradeço muito sua presença para esclarecer. Está havendo uma reação muito grande à portaria do Ministério do Trabalho que mudou regras para o combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, eu queria começar primeiro sobre essa questão se é claramente caracterizada na lei brasileira o que é o trabalho escravo, o que configura trabalho escravo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O Ministério Público agradece essa oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento para poder entender tudo o que está acontecendo nesse movimento todo nacional e internacional que gerou por causa da portaria, né, expedida pelo Ministro do Trabalho. O trabalho escravo está definido no Código Penal, é um tipo penal que ele se diz sobre 4 verbos, porque o Código Penal, o crime ele vem com o verbo, matar, roubar. Sim. Então, define, geralmente, é o verbo. No artigo 149, lá ele fala que a pessoa que exigir trabalho forçado, colocar a pessoa em situação que trabalhe com jornada excessiva, exaustiva, ou que trabalhe com condições degradantes de trabalho, ou ainda
que exige pagamento para a pessoa ela fica presa por questão de dívida. Então, são 4 situações que configuram. Não são ao mesmo tempo as 4. Veja bem, cada uma independentemente. Quer dizer, qualquer uma delas configura? Sim, configura. Isoladamente, qualquer uma delas. Agora, o Ministério Público reagiu, o Ministério Público do Trabalho, também contra essa mudança nas regras para o combate ao trabalho escravo. Das medidas anunciadas, qual causou maior perplexidade para vocês do Ministério Público? Bom, em primeiro lugar, não se muda uma lei penal por uma portaria do Poder Executivo. Seria como se você pegasse o superintendente da Polícia Federal e ele resolvesse expedir uma portaria para mudar um crime. Hoje não é mais roubar, fazer tal coisa. É quase a mesma coisa. Você pode fazer um paralelo entre essas portarias, porque são órgãos do Poder Executivo, né? Ligado ao governo. O que causou perplexidade é isso. Em primeiro lugar, a tecnia de fazer essa mudança, de diminuir o tipo penal. Ou seja, o tipo ficou menor. Então, você pode fazer práticas que, para o artigo do Código Penal, são caracterizadas como crime, que, segundo essa portaria, deixam de ser crime. Por exemplo, você impedir que a pessoa tenha o direito de ir e vir por dívida, que esse é um dos tipos penais, certo? Que estão colocados nos 4 que eu te falei. Isso está na Convenção da OIT, que quem são as pessoas, os países, né, que firmaram a Convenção, deve observar o quê? Que não se escravize dessa forma. Agora, então, isso já é uma ordem internacional que o Brasil ratificou. Sim, ratificou. Então, nós temos isso como uma regra que temos que fazer com que isso seja crime, temos que punir. Agora, é curioso assim, que está havendo reação dos dois lados e na defesa também dos autores dessas novas normas, de que está havendo muita politização dessa questão, que isso é uma reação já de olho em 2018, que na verdade essa é uma portaria que está trazendo uma regulamentação para a atuação dos auditores fiscais, porque se observa que eles são muito soltos, sem controle da atividade deles e que há muita arbitrariedade. Isso é um fato? Isso não é uma verdade. Isso é um fato que está sendo falado, mas isso não é a verdade. Os auditores fiscais, eles são pessoas sérias, são pessoas concursadas, eles não têm cargo político, eles têm a atribuição definida em lei. Então, eles exercem as atribuições cumprindo o regramento que é determinado. Essa nova portaria, e eles se submetem a regramentos expedidos pelo chefe, que é o Ministro do Trabalho. Porém, o que está acontecendo hoje? Até eles estão no movimento, né, tentando greve. Deram uma parada, né? Justamente porque a determinação que vem, ela faz exigências que não estão sendo observadas dentro do procedimento de como deve ser feito uma auditoria. Tem que chegar na empresa, eles veriam, no caso, vão pegar a parte mais importante, que eu acho que é o nó gordo da questão, que é a questão do trabalho escravo na área rural, que é onde nós temos o maior número, maior número de casos? De casos que pega nos estados do Pará, que pega também no Maranhão, Minas, Mato Grosso. Aí, nesse local que eu estou te falando, nesse pedaço, onde tem o maior índice de trabalho escravo na área rural. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na nossa cidade de São Paulo, o maior lugar que, infelizmente, nós podemos encontrar o trabalho escravo na construção civil e na indústria têxtil, na confecção. Aqui nós temos esses nichos. Sim, na região urbana, configura assim. Especialmente aqui em São Paulo, né? Então, o que acontece? Essa portaria, o que estou dizendo, por que dizem que tem um viés político? É justamente porque ela deixa de caracterizar trabalho escravo, situações que são muito encontradas
nesse espaço de trabalho rural. Então, facilita que sejam escravizados os trabalhadores, ou seja, abre a porta para a escravidão. Nós devíamos ter vergonha, o nosso país, de escravizarmos pessoas em pleno, né, ano 2017. Bom, para encerrar, a senhora acredita que essa portaria vai ser revogada? A Advocacia Geral da União deu um prazo de 10 dias para que seja revogada. Acredita que vai ser? Que poderá haver um recuo no governo Temer? Eu não posso dizer, porque infelizmente isso é resposta política, mas o Ministério Público, né, do Trabalho e a Procuradora-Geral da República, eles já tomaram as iniciativas para que isso aconteça, isso com com a notificação recomendatória, com a ação, quer dizer, esperamos que sim, mas eu não posso te garantir porque é político, né? É uma esperança. É uma esperança, isso mesmo. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada. Gamberini. O governo central da Espanha decidiu iniciar o processo de revogação da autonomia da Catalunha. O primeiro-ministro Mariano Rajoy convocou uma reunião de emergência para esse sábado, quando os próximos passos do processo serão debatidos. Madrid tinha dado um prazo até hoje para que a Catalunha esclarecesse se tinha proclamado independência e, se fosse o caso, revogasse a decisão. Mas, em mais uma carta ao governo espanhol, o presidente catalão, Carles Puigdemont, ameaçou uma votação hoje no Parlamento Regional para declarar formalmente a separação do território, agravando a crise com o governo central. Para revogar a autonomia catalã e antecipar as eleições, Madrid precisa da maioria absoluta do Senado, o que é garantido com as atuais alianças do governo Rajoy. Na Bélgica, líderes europeus começaram hoje uma reunião de cúpula de 2 dias sobre as prioridades do bloco para os próximos anos. As reuniões tiveram foco na política externa do bloco, como a crise migratória na Europa e os planos de cooperação militar. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que as negociações de hoje têm o objetivo de transmitir uma mensagem de unidade, se referindo à atrapalhada tentativa de independência da Catalunha. Amanhã, o principal tema deve ser a saída do Reino Unido da União Europeia. Na reunião, sem a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, os líderes devem dar sinal verde ao trabalho sobre a futura relação entre o bloco europeu e o Reino Unido. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O tempero da gastronomia italiana está no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.